Turma do Propósito, e aí, meu querido irmão? Estamos aqui mais um dia para meditar em mais um capítulo da Palavra de Deus. Hoje, 2 Samuel, capítulo 18. Você que chegou agora, seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco. O nosso propósito consiste em ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e também, meu querido irmão, tentar mudar. Hoje, 2 Samuel, capítulo 18, nós vamos ver a história da morte de Absalão. Vamos ver como isso aconteceu e vamos aplicar isso também na sua vida. É muito importante que nesse último passo do propósito, que é tentar mudar, você aplique aquilo que você tem aprendido da Palavra de Deus, os princípios, as verdades que você tem ouvido na sua vida, para que você possa mudar. A Palavra de Deus, ela nos molda, ela nos transforma, ela nos faz parecidos com Cristo Jesus. Cristo é o padrão, e se nós o imitarmos, com certeza nós vamos agradar o Senhor. Então vamos juntos em 2 Samuel capítulo 18, lembrando que todo final de livro nós temos a nossa live. A nossa live vai acontecer provavelmente quinta-feira, eu confirmo aí com os irmãos, que nós vamos já terminar 2 Samuel. Olha que bênção, meu querido irmão. Então vamos lá, sem demoras, a morte de Absalão, como vai ocorrer? Lembrando que ele seguiu o conselho de Ussai, ele parte então para atacar Davi. O texto vai nos mostrar que Davi não estava sozinho, que ele coloca ali capitães entre centenas e também milhares. Então havia muitas pessoas com Davi. O povo que peregrinou com Davi foi um povo numeroso, estava em sua casa, seus soldados, muita gente leal a ele. E ele faz o seguinte, ele separa em 3 grupos. Ele coloca um grupo com Absai, um grupo com Joabe, um grupo com Itai. Ele mesmo se dispõe a ir à guerra, mas é recomendado a ficar. Disse, olha, não vá na guerra contra Absalão. É melhor que você nos socorra de onde você está. E ele fica então, e ele se submete, ele diz, olha, o que vocês fizerem, eu vou acatar. É claro, meu querido irmão, que Davi não estava com medo de guerra. Davi, você sabe que medo não combina com ele. Mas Davi não queria guerrear contra o seu próprio povo, muito menos contra o seu filho. Tanto é que ele dá uma ordem aos chefes ali dos grupos, e ele diz, olha, sejam bondosos hajam com brandura para com o jovem Absalão. Ele diz, olha, hajam com brandura por amor de mim. Versículo aí de número 4, ele vai dizer, diz assim, Davi respondeu, o que vocês acharem melhor farei. Por amor de mim, tratem com brandura Absalão. Davi já havia perdido um filho, não queria perder o filho Absalão. O que acontece, meu querido irmão, é que Absalão vai, e o texto nos diz que eles são derrotados perante os homens de Davi, e a guerra toma uma proporção, eles acabam entrando no bosque, morrem mais de 20 mil homens, e o texto vai nos dizer que o bosque consumiu mais do que a própria espada. E vai nos mostrar exatamente como Absalão morreu. Absalão, ali o seu animal entra em um carvalho e ele fica preso pela cabeça. As pessoas acreditam que ele ficou preso ali pelo seu cabelo emaranhou. O texto bíblico vai dizer que o cabelo de Absalão, que era cortado todos os anos, pesava cerca de 2 quilos. Então ele tinha um cabelo longo, um cabelo bonito, era um homem belo. Ele fica agarrado na cabeça e fica suspenso entre o céu e a terra. Nós não sabemos se ele prendeu o seu pescoço em uma árvore. Tradicionalmente as pessoas acreditam que ele ficou preso pelo cabelo, não importa. O fato é que ele não conseguiu sair daquela situação. Um homem então foge e vai avisar Joabe. Joabe diz, por que você não aproveitou e matou? E ele diz, eu não faria isso. Mesmo que você me desse muito dinheiro, eu não faria isso, porque o rei deu uma ordem clara. Joabe não quis saber, transpassou o coração de Absalão, o matou, e os homens que estavam com ele ali terminaram o serviço. E depois veio o momento de dar notícia. 2 homens correram, um etíope e outro homem, só citar o nome para você aqui, Aimás era o corredor ali e tinha um etíope. Então imagina, gente, o tanto que esse homem corria para ganhar do etíope, né? Esse etíope foi mandado para Joabe para dar notícia que morreu. Agora Aimás, ele corre mais rápido, ele ganha do etíope, chega e diz a Davi que eles haviam vencido. Davi pergunta para Absalão e ele diz assim, olha, eu vi um alvoroço, mas não sei o que aconteceu. Eu sabia sim. Depois chega o etíope, Davi pergunta como vai Absalão e ele diz, olha, o que ocorreu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantam contra ele. E diz o texto que o rei, então, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou, e andando dizia, meu filho Absalão, quem me dera eu tivesse morrido nesse lugar. Absalão, meu filho. Meu querido irmão, a aplicação que eu tenho para fazer nesta noite é a seguinte, são 2. Uma mais prática, a outra no aspecto espiritual. A questão prática é a seguinte, você precisa saber quem está com você. Mas você precisa saber que existe o que e existe como. Por exemplo, Joabe era um servo de Davi. Mas Joabe, neste momento aqui, ele foi desclassificado. Vamos lembrar que Davi tinha paciência com Joabe. Joabe já havia matado ali Abner, porque ele havia matado em guerra o seu irmão. E Davi ficou extremamente chateado com os filhos de Zeruia. E Joabe, ele estava com Davi, mas agora Joabe havia extrapolado os limites. Você vai ver lá na frente, nós vamos ver, quando Davi estiver conversando com Salomão, você vai ver que
Davi vai executar algo que aconteceu no seu coração agora. Por que eu estou dizendo isso, meu querido irmão? Porque há o que e há o como. Você pode tomar uma decisão hoje diante de uma situação que não que é para você algo definitivo. Por exemplo, talvez você seja uma pessoa que tem funcionários e você percebeu que o seu funcionário tem um padrão de comportamento que não condiz com aquilo que você pretende para a sua empresa. Você pode decidir dispensá-lo hoje. Ou você, vamos inverter, você é um funcionário que percebeu que ali não é o lugar que você gostaria de trabalhar. Você pode decidir que ali não é o lugar para você hoje. O como vai ser diferente. Quando vai ser também é diferente. Então você pode decidir hoje, mas pode executar de uma outra forma. Não precisa ser de cabeça quente. Pode ser no tempo certo, em um outro momento, de uma maneira bem calculada. É o que Davi fará com Joabe. Você pode ter certeza que o fato de Joabe ter matado o filho de Davi, Absalão, vai pesar para aquilo que Davi vai fazer lá na frente, fazendo com que ele perca a sua honra. Ele poderia ter sido um homem honrado, mas ele decidiu não obedecer. Então, meu querido irmão, observe isso. Quem está com você, quem está debaixo da sua liderança, quem é que se dispõe a ser guiado por você, você vai observar se essa pessoa está com você ou se ela está ali por conta própria, porque você vai poder observar na sua conduta. E pode ser que você defina naquele instante ali que aquela pessoa não serve para estar na sua equipe, não serve para estar no seu trabalho, ou aquela empresa não serve para você. Agora pense bem com sabedoria sobre o como você vai proceder e também o quando. E aí a aplicação espiritual que eu quero fazer é sobre o cenário que nós vemos aqui. No final nós vemos Davi lamentando a morte de um filho que o traiu. E para mim esse cenário, irmãos, representa o amor de Deus por nós. O homem, lá no Jardim do Éden, ele escolheu pecar contra o Senhor. E tendo pecado, ele assumiu a pena que Deus havia falado: se você comer desse fruto, você certamente vai morrer, você vai ser separado de mim. O homem arriscou, perdeu tudo isso. Então, meu querido irmão, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui o lamento de Davi no final é: Absalão, meu filho, quem me dera poder morrer no seu lugar para que você pudesse viver. A gente acredita num Deus trino, isso que é um Deus que subsiste em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 pessoas que formam o Deus que nós cremos. E na eternidade eles decidiram nos amar. Tudo que um sente, o outro sente. Quando Cristo esteve na cruz, pode ter certeza que o Pai sentiu, o Espírito sentiu. E compreendeu de uma maneira que nós não podemos compreender, porque a Bíblia diz que quem pode perscrutar as coisas profundas de Deus, senão o seu Espírito. E a Bíblia nos diz que Deus nos amou de tal maneira que aquilo que Davi não pôde fazer pelo seu filho, ele fez por nós. Davi não pôde trocar de lugar com Absalão. Mas o Deus que nós cremos nos amou de tal maneira que trocou de lugar conosco. Nós o traímos, nós o desobedecemos, nós pecamos contra ele. Mas ele nos amou de tal maneira que ele deu a vida para nos resgatar. Pensa que história seria se mesmo Absalão errando, fosse poupado e Davi dissesse: olha, se alguém tem que morrer, se alguém sou eu vou morrer no lugar dele e ele pode continuar reinando. Eu vou pagar o preço pelo erro dele e ele reine no meu lugar. Ou ele reine no meu trono. Foi o que Deus fez por nós, meu irmão. Deus enviou o seu Filho Jesus para pagar o preço pela nossa traição, para que nós pudéssemos sair do estado de pecado e miséria e pudéssemos assentar um dia no trono. A Bíblia diz que um dia nós reinaremos para sempre com o Senhor. Um grande beijo, meu querido irmão. Deixo aqui para você essa aplicação espiritual mais profunda. E amanhã nós estamos juntos aqui para terminarmos bem a semana em 2 Samuel capítulo 19. Um grande beijo e até mais.